E aí, senhoras e senhores, tudo bem? Danilo, aqui da Academia do Redator. E hoje, se você leu o título do vídeo, eu tô aqui para trazer 3 erros que você, como redator iniciante, você tem que evitar a todo custo, tudo bem? Então, antes de eu falar quais são os erros, já aproveita e se inscreve aqui no canal, beleza? Olha, só vou contextualizar aqui que é o seguinte, eu não sou nenhum Jedi da escrita, um mestre da gramática, então, se você ler alguns dos meus conteúdos, provavelmente você vai encontrar alguns tipos de erros. Mas o que eu tô falando aqui é o seguinte, baseado na minha experiência como redator, eu consegui perceber que existem alguns tipos de erros que são mais danosos, né, para sua carreira como freelancer do que outros. Então, é muito mais comum que erros gramaticais eles passem mais despercebidos do que os erros que eu vou apresentar aqui, tudo bem? Então, se você está esperando, você usa a crase errado, não, você não vai ver esse tipo de erro. Eu estou falando de outros tipos que têm muito mais impacto na sua carreira, tudo bem? E, de novo, isso aqui não é uma regra, tá, gente? É baseado na minha experiência pessoal como redator, são os erros que eu vi, né, que tem mais impacto na hora de você conversar com o cliente. Então, o primeiro desses erros é que o seu conteúdo ele não tem uma estrutura. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, você coloca os textos como se fossem blocos de palavras, sabe? Tum, tum, tum. E a realidade é que isso não é nada agradável para o leitor, nada agradável para o seu cliente e nada agradável para a sua carreira. Então você tem que evitar. O que acontece? Quando o leitor ele, abre lá o seu artigo, ele tem que identificar rapidamente sobre o que o texto está falando. E para te ajudar a conquistar esse feito, você tem que usar alguns recursos, como imagens, listas numeradas, subtítulos. E isso leva para um segundo ponto, né? Que todos esses recursos eles têm que estar bem amarradinhos e todos têm que fazer sentido. Por exemplo, se você está falando de 7 dicas para escrever melhor, cada subtítulo dessa lista tem que ser um número. Não adianta nada você falar 7 dicas para escrever melhor e durante o texto você coloca lá passo 1, passo 2, passo... Não são passos, gente. Você tá errado. Você prometeu dicas e tá dando passos? Não. Não é assim que a banda toca. Isso só mostra pro seu leitor que você é desatento, porque afinal você prometeu uma coisa e entregou outra, e você não se deu o trabalho de fazer a mínima das revisões. Que se você tivesse revisto isso com calma, você ia ter identificado essa falha. O segundo erro que você tem que evitar, né, você precisa evitar, é o fato de que o seu texto ele não respira. Lembra que eu falei que você normalmente coloca blocões de palavras? Então, esses blocões, eles não são nada funcionais para leitura. Porque o que acontece? Esses blocos grandes demais, eles desestimulam o leitor a continuar. Porque imagina você abrindo um site e ver aquele parágrafo que parece uma dissertação, um TCC. Você não tem a mínima vontade ou curiosidade de dar sequência na leitura, então você simplesmente sai. Isso é ainda mais verdade quando o leitor ele abre o artigo pelo celular. Que, por exemplo, se você fez um parágrafo de 15 linhas no desktop, no PC, quando você abrir no celular, deve ter umas 400 linhas, então é pior ainda. O que acontece nesse caso? O que você pode fazer? Você pode utilizar frases curtas, e curtas mesmo. Por exemplo, se você acessar qualquer texto no blog lá, Academia do Redator, você vai ver que eles têm, em média, mais ou menos umas 20 palavras por frase. São poucas palavras. Simplesmente porque eu quero lançar uma ideia e próxima frase. Porque quando você recorta desse jeito, com essas frases curtas, o leitor ele vai lendo, 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 e quando ele perceber, já acabou. Entendeu? É um negócio que uma frase puxa para a próxima. Então, tenta começar a usar essa abordagem de frases reduzidas. Garanto que vai dar super certo. Por fim, o erro 3 é que os seus links eles não fazem sentido. Quando você coloca um link no seu texto, a expectativa é que ele melhore a experiência do leitor, certo? Que ele complemente sobre o tema ou que ele aponte para outro conteúdo do seu blog ou do seu cliente para garantir que a experiência como um todo seja a melhor possível. Só que existe um detalhe que ele não é muito comentado, que é o seguinte: o link ele precisa ser bem feito. Não é simplesmente escolher uma palavra aleatória e botar o hiperlink. Não é assim que você vai conseguir os melhores resultados. Por exemplo, vamos supor que você tem essa frase aqui e você quer fazer o link
para esse estudo da Rock Content sobre o mercado de freelancer. Beleza. Se você for um redator médio, assim, meio, sabe, café com leite, você simplesmente vai escolher essa palavra aqui e vai colocar o link e beleza, tá feito. Só que, se você é um redator que se atenta aos detalhes e não quer cometer esse erro iniciante, você vai seguir essa abordagem aqui. Entendeu? A ideia do link, né, tem que ser descrever, pelo menos um pouquinho, o que esse leitor vai encontrar quando ele clicar nesse hiperlink, tudo bem? Então, parece um erro bobo, mas quando o cliente vê isso, ele começa a filtrar. Poxa, esse redator sabe o que está fazendo. Poxa, esse redator não sabe o que está fazendo. E eu tenho certeza que você quer ficar no primeiro grupo, né? De redatores que sabem o que estão fazendo. Porque são esses redatores que conquistam mais clientes, que fecham mais projetos e que, consequentemente, fecham um mês com mais dinheiro. Tudo bem? Então, espero que tenham feito sentido esses 3 erros de iniciantes que você deve evitar ao máximo. E se você comete algum desses erros, é a sua chance de parar e melhorar. Então, espero que vocês tenham gostado. Aproveita, acessa o blog, né, academiadoredator.com.br. E é isso. Eu sou o Danilo, da Academia do Redator, e até o próximo vídeo.